Diz o texto no versículo 5, que um dos anciãos, ele fala: João, não chores, João. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Eis aqui a raiz de Davi. Eis aqui aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. João, eis aqui aquele que é digno de colocar em marcha o futuro. Eis aqui. E aí, a palavra do João é uma palavra messiânica. São expressões messiânicas. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi. A primeira representação é o leão, a força do leão, a força do Messias. Mas olha o texto. Versículo 6. E olhei. Ele ouve do anjo, o leão chegou. Mas ele olha e ele vê um cordeiro. E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e entre os anciãos, um cordeiro. Observe isso. João ouve falar que está ali o leão, mas ele vê o cordeiro. Por muito tempo eu ouvi uma frase que é extremamente errada, que diz o seguinte: Jesus na sua primeira vinda veio como cordeiro, na sua segunda vinda ele virá como leão. Mas o Apocalipse me apresenta um outro quadro aqui. O quadro que o Apocalipse me apresenta é que Jesus é ao mesmo tempo leão e cordeiro. Jesus é ao mesmo tempo presa e predador. Jesus é ao mesmo tempo o vulnerável e o poderoso. Porque ele ouve falar do leão, mas ele vê um cordeiro, um cordeirinho. E a palavra grega para cordeiro aqui é um cordeirinho novo, um cordeirinho pequeno. O que isso traz para mim e para você hoje? Traz o seguinte: eu poderia ter um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder do mundo, mas que não me entende, que não entende os meus dilemas. Eu poderia ter um Deus que entende tudo que eu passo, mas que não é poderoso para me salvar. Mas Jesus, ele é ao mesmo tempo as duas coisas. Jesus sofreu rejeição, Jesus foi traído, Jesus teve um nível de estresse tão alto que soou sangue, Jesus soube o que foi a rejeição da própria família, Jesus sofreu tudo que é de dor física e emocional. Então ele sabe o que você passa, mas ele é ao mesmo tempo Deus. Ele é todo poderoso e ele pode salvar, ele é leão também. Ele é cordeiro e ele é leão ao mesmo tempo. Todos nós aqui temos um Deus que é capaz de saber o que é a dor da traição, mas também que é capaz de salvar o mundo todo com o seu poder. Esse é o nosso Deus. E esse cordeiro, diz o texto bíblico no versículo 6, é como havia sido morto, ele tinha uma aparência de morto. E o texto grego diz que ele estava também em pé. Algumas versões traz que o cordeiro estava em pé, representando a sua morte e a sua ressurreição. Entenda uma coisa, jovem. Jesus venceu o poder das trevas, não foi com demonstração de força. Jesus não venceu as trevas no grito. Jesus não venceu as trevas na arrogância, na ignorância. Jesus venceu as trevas no sacrifício. Entenda isso. Você vai vencer o mundo. Você vai vencer o mundo não é sendo mais estúpido do que o mundo é. Não é sendo mais iracundo que o mundo é. Não é sendo mais odioso do que o mundo é. Você vai vencer quando você se comportar como Cristo. Você vai vencer quando você se comportar como alguém que se sacrifica, como alguém que é um cordeiro também, como alguém que se coloca como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Veja que o apóstolo Paulo fala isso, Romanos 12. Ele fala, não vos conformeis com esse mundo, não se amoldem aos valores desse mundo, mas apresentei os vossos corpos como sacrifícios vivos ao Senhor, santo e agradável ao Senhor. A vitória da igreja não é a vitória do grito. A gente está achando, a gente está num nível hoje, evangélico, que a gente acha que a gente vai vencer o mundo pela força, pela grandeza da igreja, a igreja grande, poderosa. Eu tenho uma notícia para você, toda vez na história que a igreja ficou muito grande, ela caiu. Porque igreja e grandeza humana não combinam. Não combinam. Não combinam. Jesus, ele não combina com isso. Jesus, ele não nasceu em Roma. Jesus não nasceu no palácio lá de César. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Belém da Judéia. O fim do mundo. Jesus, ele poderia ter nascido em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. E ele escolheu nascer no meio de uma família que era tão pobre que não tinha nem um cordeiro para sacrificar no seu nascimento. Tiveram que sacrificar 2 pombinhas, porque não tinham dinheiro para comprar um cordeiro, como a lei exigia. Então, pare com esse sonho de grandeza, porque isso é mundanismo. Nós estamos vivendo um tempo, porque muitas vezes a gente só pensa no mundanismo no lado sexual, que é também mundanismo. A gente fala mundanismo, a gente pensa logo em carnaval, que é mundanismo, é sim. Mas há vários mundanismos, esse é fácil da gente identificar, mas há vários mundanismos que a gente tolera. E um desses mundanismos é essa ânsia de ser grande, é essa ânsia de ser poderoso. Tem gente que parou de sonhar de pregar o evangelho, é fama de pregador. Não quer pregar o evangelho, quer ser pregador famoso. Você não tem que buscar fama. A fama pode acontecer, mas não deve ser buscada nunca. Nunca. Por que há tanta gente querendo ser cantor e pouca gente querendo ser missionário? Porque ser cantor, você tem a chance de ter 1 milhão de seguidores no Instagram e ser missionário não. Essa é a bem da verdade, e essa é uma mentalidade mundana, totalmente mundana. E a gente alimenta esse tipo de coisa. E Jesus é totalmente contrário a isso. Jesus não está nesse tipo de coisa. Ao ponto que a Bíblia o tempo todo fala que se a gente recebe galardão aqui, não tem mais galardão na eternidade. O espaço que Jesus quer para a nossa vida é que tudo que a gente faça manifeste a glória dele. Manifeste aquilo que ele é, a grandeza dele. Você tem uma igreja aqui no céu, a igreja reunida com Israel, a igreja reunida com os anciãos, a igreja reunida com os animais, com a natureza, louvando ao Senhor o tempo todo.